Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Agradeço a confiança em meu trabalho. Para quem ainda não fez inscrição, faça sua inscrição, ative as notificações, dê uma curtida lá. E conforme prometido, tá aí o vídeo da mensagem do veto, né? O porquê que o presidente da República vetou alguns artigos da Lei 14.020/2020 do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. É importante que a gente compreenda esses argumentos. Vamos à leitura. Acabou de ser publicado no site do Planalto da Presidência. Olha só. Mensagem número 377, de 6 de julho de 2020. Senhor Presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o projeto de lei de conversão número 15 de 2020, a MP 936/2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, de que trata a Lei 13.979, 6 de fevereiro de 2020, altera as leis 8.213 de 91, 10.101 de 2000, 12.546 de 2011, 10.865 de 2014 e 8.177 de 91, e dá outras providências. Ouvido, o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos. Alíneas B, C e D do inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 9º. Deduzida dos rendimentos do trabalho não assalariado da pessoa física, conforme disposto do caput do artigo 6º da Lei 8.134, de 90, deduzida dos rendimentos tributáveis recebidos pelo empregador doméstico, sujeitos ao ajuste anual na declaração de rendimento que trata o artigo 7º da Lei 9.250, 95, ou deduzida do resultado da atividade rural, como despesa paga no ano base, apurado na forma do artigo 4º da Lei 8.023, de 90. Razões do veto. A propositura legislativa, ao ampliar por emenda parlamentar o rol de atividades de exclusão de incidência tributária, originalmente previsto pela medida provisória 936/2020, viola o artigo 113 do ADCT, além de contrariar o inciso 2 do artigo 150 da Carta Magna, que veda instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 4, do artigo 17. Inciso 4. As cláusulas das convenções coletivas ou dos acordos coletivos de trabalho, vencidos ou vincendos, salvas que dispuserem sobre reajuste salarial e sua repercussão nas demais cláusulas de natureza econômica, permanecerão integrando os contratos individuais de trabalho no limite temporal do estado de calamidade pública e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Razões do veto. A propositura legislativa contraria o interesse público, tendo em vista que a vedação atualmente em vigor à outra atividade das normas coletivas, por força da reforma trabalhista, visa incentivar a negociação, a valorização da autonomia das partes e a promoção do desenvolvimento das relações de trabalho. Quer dizer, a gente sabe que, à luz do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, nós não aplicamos mais a teoria da ultratividade ou da aderência limitada por revogação. A gente voltou a aplicar a teoria da aderência limitada pelo prazo, né? E que teoria é essa? As cláusulas oriundas de normas coletivas, elas aderem aos contratos individuais de trabalho pelo respectivo prazo de vigência da norma coletiva que deu origem. É o que a gente chama de teoria da aderência limitada pelo prazo, e não aplicamos mais a teoria da aderência limitada por revogação ou teoria da outra atividade. Tá bem? Vamos lá. Artigo 27.
O empregado, inclusive doméstico, dispensado sem justa causa durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º desta lei, que não preenche os requisitos de habilitação ao seguro-desemprego previstos nos incisos 1, 3 e 6 do caput do artigo 3º da Lei 7.998 de 90, fará jus ao benefício emergencial no valor de R$ 600 mensais pelo período de 3 meses contados da data da dispensa. O benefício emergencial de que trata o caput desse artigo não será devido ao empregado na hipótese de extinção do contrato de trabalho intermitente, celebrado nos termos do parágrafo 3º do artigo 443 da CLT. Aplica-se ao benefício emergencial previsto nesse artigo o disposto nos parágrafos 1º, 6º e 7º do artigo 5º e no parágrafo 2º do artigo 6º dessa lei. Razões do veto. A propositura legislativa, ao introduzir por emenda parlamentar o indivíduo desempregado que não tem direito ao seguro-desemprego pelo pagamento de 3 parcelas no valor de R$ 600, institui obrigação ao Poder Executivo e cria despesa obrigatória ao Poder Público, sem que se tenha indicado a respectiva fonte de custeio, ausente ainda o demonstrativo do respectivo impacto orçamentário e financeiro no exercício decorrente e nos 2 subsequentes, violando assim as regras do artigo 103 do ADCT. Artigo 28. O beneficiário que tenha direito à última parcela do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades, nas competências de março ou abril do ano de 2020, fará jus ao recebimento do benefício emergencial, no valor de R$ 600 mensais, pelo período de 3 meses a contar da competência de recebimento da última parcela. Aplica-se ao benefício emergencial previsto nesse artigo o disposto nos parágrafos 1º, 6º e 7º do artigo 5º e no parágrafo 2º do artigo 6º dessa lei. Razões do veto. A propositura legislativa, ao proteger por meio de emenda parlamentar aqueles trabalhadores que, tendo recebido a última parcela do seguro-desemprego entre março e abril de 2020, contraria o interesse público por conferir tratamento distinto entre os diversos tipos de desempregados de forma injustificada, apenas considerando os que receberam a última parcela do seguro-desemprego entre março e abril. Ademais, a presente medida institui a obrigação ao Poder Executivo e cria despesa obrigatória ao Poder Público, sem que se tenha indicado a respectiva fonte de custeio, ausente ainda o demonstrativo do respectivo impacto orçamentário e financeiro no exercício corrente e nos 2 subsequentes, violando assim as regras do artigo 103 do DCT. A Advocacia Geral da União, juntamente com o Ministério da Economia, acrescentou veto aos dispositivos a seguir transcritos. Artigo 30. Excepcionalmente, durante o ano calendário de 2020, fica dispensada a exigência de cumprimento de nível mínimo de produção para o gozo de incentivos e benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições. O disposto no caput desse artigo não dispensa a observância de compromisso referente ao nível de emprego. Aplica-se o disposto no caput, no parágrafo 1º desse artigo, às pessoas jurídicas incorporadoras, de que trata o artigo 8º da Lei 11.434 de 2006. Razões do veto. O dispositivo proposto, ao dispor por intermédio de emenda parlamentar sobre matéria estranha e sem a necessária pertinência temática estrita ao objeto original da medida provisória submetida à conversão, viola o princípio democrático do devido processo legislativo. Nos termos dos artigos 1º caput, parágrafo único, 2º caput, 5º caput e 54 da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade, 4433, relatora ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno julgado em 18 de 6 de 2015, processo eletrônico DJE 198/2015. É aquela dificuldade, né, data máxima vênia do governo em sentido amplo, envolvendo o Congresso Nacional, de conceder o que o empresário está precisando muito, que é incentivos, isenções, imunidades, pouco importa o nome, nos aspectos tributários, especialmente, e previdenciário. A gente sabe que o empresário tem 3 espadas na cabeça: a trabalhista, a previdenciária e a tributária. Então perceba, quando envolve questões tributárias, eu não estou nem entrando no mérito das razões do veto, mas dizendo que o empresário esperava mais apoio tributário nesse momento. Tá? Artigos 32 e 37.
O artigo 2º da Lei 10.101 de 2000 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º-A. A não equiparação de que trata o inciso 2 do parágrafo 3º desse artigo não é aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos. As partes podem adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo simultaneamente, estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados, observada a periodicidade estabelecida pelo parágrafo 2º do artigo 3º dessa lei, na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em favor do interesse de terceiros. Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado, anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista, e com antecedente de no mínimo 90 dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. A inobservância à periodicidade estabelecida no parágrafo 2º do artigo 3º dessa lei invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos. Os pagamentos excedentes ao segundo, feitos ao mesmo empregado no mesmo ano civil, os pagamentos efetuados ao mesmo empregado em periodicidade inferior a um trimestre civil do pagamento anterior. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 8º desse artigo, mantém-se a validade os demais pagamentos. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso 1 do caput desse artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique seu representante no prazo máximo de 10 dias corridos, fim do qual a comissão poderá iniciar e concluir suas tratativas. Artigo 37. Para efeito de aplicação do inciso 1 do caput do artigo 106 da Lei 5.172 de 96, o Código Tributário Nacional, tem caráter interpretativo as alterações promovidas pela presente lei nos parágrafos 3º-A, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do artigo 2º da Lei 10.101 de 2000, que é a lei da PLR. Razões de veto, dos vetos. Os dispositivos propostos, ao disporem, por meio de emenda parlamentar, sobre matéria estranha e sem a necessária pertinência temática estrita ao objeto original da medida provisória submetida à conversão, violam o princípio democrático devido ao processo legislativo, nos termos dos artigos 1º caput, parágrafo único, artigo 2º caput, artigo 5º caput, inciso 54 da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 443, relatora a ministra Rosa Weber. Ademais, as medidas acarretam renúncia de receita, sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória e sem que esteja acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que viola o artigo 103 do ADCT, a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, a Lei 13.898/2019. Artigos 33, 34 e 36. A Lei 12.546/2011 passa a vigorar com as seguintes alterações. Até 31 de dezembro de 2021, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os contos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 8.212, que é a Lei de Custeio da Previdência. Até 31 de dezembro de 2021, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos em substituição às contribuições previstas nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 8.212/91. O artigo 8º da Lei 10.865/2004 passa a vigorar com a seguinte redação, o artigo 8º, parágrafo 21. Até 31 de dezembro de 2021, as alíquotas da COFINS importação, de que trata esse artigo, ficam acrescidas de 1 ponto percentual na hipótese de importação dos bens classificados na TIP, aprovada pelo Decreto 8950 de 2016, nos códigos. Artigo 36. O Poder Executivo Federal estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do que prevê o artigo 33 dessa lei e o incluirá no demonstrativo que se refere ao parágrafo 6 do artigo 65 da Constituição Federal, que acompanhar o projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo único. Até a implementação das providências a que se refere o caput desse artigo, será considerada a estimativa constante do demonstrativo, a que se refere ao parágrafo 6 do artigo 165 da Constituição Federal, para o exercício 2020. Razões dos vetos. O projeto de lei de conversão, em seu artigo 34, eleva 1 ponto percentual da alíquota da COFINS importação
Isso que relaciona diretamente ao artigo 33, que prorroga a vigência da contribuição previdenciária sobre receita bruta, tendo em vista a necessidade de equivalência de tratamento entre produtos nacionais importados. Entretanto, tais dispositivos acabam por acarretar renúncia de receita, sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória, e sem que esteja acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que viola o artigo 103 do ADCT, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o artigo 114 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, a Lei 13.898 de 2019. Ademais, os dispositivos do projeto, ao disporem, por meio de emenda parlamentar, sobre matéria estranha e sem a necessária pertinência temática estrita ao objeto original da medida provisória submetida à conversão, violam o princípio democrático e do devido processo legislativo, nos termos dos artigos 1º caput, parágrafo único, 2º caput, 5º caput, 54, da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 4433, relatora ministra Rosa Weber. Artigo 35. Artigo 39 da Lei 8.177/91 passa a vigorar com a seguinte redação: os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador ou pelo empregado, nos termos previstos em lei, convenção ou acordo coletivo, sentença normativa ou cláusula contratual, serão atualizados monetariamente com base na remuneração adicional dos depósitos de poupança, conforme previsto no inciso 2 do caput do artigo 12 dessa lei, de forma simples, no período compreendido entre o mês subsequente ao vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Razões do veto, a gente usa muito esse dispositivo, né? A propositura legislativa, ao prever que os débitos trabalhistas em sede, convenção, acordo coletivo, sentença normativa ou cláusula contratual, serão atualizados monetariamente com base na remuneração adicional dos depósitos de poupança, taxa referencial, TR, contraria o interesse público por estar em descompasso incoerente com o sistema de atualização de débitos trabalhistas consolidado por intermédio do artigo 879, parágrafo 7º da CLT. Ademais, o dispositivo proposto, por meio de emenda parlamentar, insere matéria estranha e sem a necessária pertinência temática estrita ao objeto original da medida provisória submetida à conversão e viola o princípio democrático do devido processo legislativo, nos termos dos artigos 1º caput, parágrafo único, 2º caput, 5º caput, 54 da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 4433, relatora a ministra Rosa Weber. Essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros do Congresso Nacional. E aí tá aí, pessoal, entrando também nesse debate, TR, IPCA, inclusive eu tenho um vídeo também no meu canal no YouTube falando disso, tivemos um julgamento recente agora do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal falando sobre o assunto. Pessoal, é óbvio que são primeiras reflexões, faremos um treinamento específico para empregados e empregadores. Maiores informações, treinamentotrabalhista@yahoo.com, treinamentotrabalhista@yahoo.com. Eu e meus amigos, Márcio Calercio e Renato Santiago, daremos esse treinamento aí para vocês, tá bom? É isso, obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.